Meu querido irmão do canal EBD em Foco, meu nome é Thiago Rios e eu sou comentarista aqui do canal EBD em Foco da editora CPAD da lição de jovens. Hoje estudaremos a lição de número 8 com o tema A Profecia na Experiência Pentecostal. Eu quero desde já, primeiramente, agradecer a Deus por essa rica oportunidade de mais uma vez estar contribuindo no conhecimento dos irmãos. Agradecer também a cada irmão que comenta, né, que agrega em nosso conteúdo, né? De alguma maneira eles acabam agregando, porque eles acabam citando algumas colocações, faz algumas críticas construtivas, e a gente procura sempre nós procuramos sempre melhorar aqui do canal EBD em Foco. Quero também pedir desculpa aos irmãos que durante essa semana houve alguns contratempos, não quero aqui colocar eles, mas eu quero pedir desculpa aos irmãos. A nossa ideia aqui sempre é colocarmos o nosso comentário na terça ou na quarta. Esta semana não pude fazer isso, mas estou aqui como nosso propósito da semana fazer um comentário sobre a lição, né, baseado no que o comentarista da lição ele propõe para os nossos alunos. Aprendemos na nossa escola dominical e nós usamos aqui então o slide do canal EBD em Foco, amém? Esse slide no qual o Everson ele nos disponibiliza na nossa plataforma www.ebdemfoco.com. Chega de papo, vamos adiantar porque nós temos muitas coisas para aprender no decorrer dessa lição de hoje. O tema é a profecia na experiência pentecostal. Tá, vamos dar aqui uma adiantada na introdução, então eu faço aqui um breve comentário e aí nós entraremos então na lição. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 37. Vamos lá? Síntese. O dom de profecia é concedido pelo Espírito Santo. Ele continua sendo necessário para a igreja em nossos dias. Aqui ele já vai dar, no caso, a síntese é a coluna da nossa lição. Amém? Ou seja, você preparar a mensagem, no caso, para você fazer uma pregação expositiva, você vai estudar, você vai ler a Sagrada Escritura, você vai, no caso, hoje nós temos alguns cursos de teologia, que dentro dela tem a homilética e tem a hermenêutica. Isso nós vamos falar no decorrer da lição, né? Então, entendemos que quando você prepara uma mensagem, quando você quer pregar, você vai preparar uma mensagem, você vai estudar, você vai elaborar uma mensagem, amém? Já a profecia, né, que é o fato de você profetizar, você não vai preparar isso. Por quê? Porque o Espírito Santo que vai lhe capacitar, que vai lhe usar para você profetizar na vida de alguém, ou na vida de uma comunidade, ou na vida de uma igreja. Amém? Então nós entendemos que a profecia é um dom concedido pelo Espírito Santo. E que também, nós vamos aprender isso no decorrer da lição, a profecia ela não foi usada somente no Antigo Testamento. Amém? Mas ela foi também usada no Novo Testamento e ela pode ser usada no dia de hoje. Cabe ao Espírito Santo dar a quem quer. Tá. No texto bíblico aqui do canal EBD em Foco, nós não costumamos fazer leitura para ganharmos tempo. Mas está no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 1 ao 5 e do versículo 26 ao 33. Se você não fez leitura ainda, pause o nosso comentário, faça leitura porque é essencial para você ter um pano de fundo, né, do que a lição vai ser tratada. Então vamos para... Nós temos uma dinâmica que a lição ela vai oferecer para você. E aqui, no caso, o irmão Hermes, ele colocou para você passar essa dinâmica também na sua classe de aula. Devemos buscar o dom de profecia. Olha só. Paulo, então, vai incentivar os crentes de Coríntios a buscarem com zelo os dons espirituais. E, em especial, claro, o de profecia. Olha só que aqui vai ter um quadrinho, colocando aqui, então, a profecia, né, e o dom de línguas. Você faz essa dinâmica na sua sala de aula, coloca, se você, no caso, você vai usar provavelmente o nosso material, né, o slide, coloca no telão, coloca na televisão, e você explica, então, sobre a profecia e sobre os dons de línguas. Se você não usa o slide, então se você puder, pegue na revista, lá na primeira página, lá, no caso, na página da capa mesmo, né? Depois da orientação pedagógica, lá vai ter um quadrinho. Se você puder, faça uma impressão, tire uma xerox dessa página, né? E leve para sua classe de aula, porque os seus alunos vão se sentir mais assim, mais participativo, né, do conteúdo que a lição tem nos oferecer. Porque se não me falha a memória,
essa orientação pedagógica, no caso aqui, essa dinâmica, só tem na lição de professor, não tem na lição de alunos, amém? Vamos para a introdução. Tá. A profecia tem sido alvo de estudos em todos os segmentos cristãos, e por meio dela é possível então ver o plano e o agir de Deus ao longo da história. Ao longo da história. Na Bíblia, vamos encontrar então vários profetas, sem sombra de dúvidas, mas seria a profecia um dom do Espírito Santo para os nossos dias, ou tal dom estaria então sepultado na história da igreja? É uma pergunta, amém? E aí, pode acontecer no dia de hoje também alguém profetizar? Pode acontecer ou não? É uma pergunta. É o que então vamos estudar no decorrer dessa lição. A lição então ela vai nos abordar isso. O que nós temos que entender, prezado ouvinte do canal Vida em Foco, é que quando Deus ele deu origem, no caso, aos dons espirituais, o objetivo de Deus qual era, Tiago? Era de edificar a igreja, e isso é fato. O dom de profecia, o dom de profetizar, nada mais, nada menos, é para a edificação da comunidade cristã, ou seja, da igreja. Amém? No decorrer dessa lição, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, né, que no caso aqui, o comentário da lição ele vai usar, claro, a referência, né, de Paulo, os relatos que Paulo ele vai ensinando à igreja, né? E nós vamos observar no decorrer da lição que o apóstolo Paulo ele vai enxergar uma necessidade na igreja, principalmente na igreja de Coríntios, que no caso é o texto bíblico que está relatado aqui na lição. Paulo ele vai ver uma necessidade na igreja de Coríntios de quê, Tiago? De eles ter discernimento e saber como usar a profecia, de como usar o falar em línguas, de como orar, de como pregar. Então, Paulo ele enxerga essas necessidades, né? E ele então começa a orientar os irmãos acerca da utilização desses dons, né? E é claro que ele vai, de forma mais específica, bater um pouco mais na tecla o falar em línguas e a profecia. Amém? E no decorrer da lição, nós vamos também aprender que na Bíblia, de forma completa, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, vai estar repleta de profecias. Amém? Nós vamos... porque, tipo assim, o que nós temos que entender, no caso de conceituar, né, na nossa mente, de entender, é que os termos profecia e profeta, né, existe ali algumas diferenças, amém? Porque existe a diferença do profeta porque ele prega a palavra de Deus, anuncia o evangelho, comunica a mensagem do reino de Deus, e existe a diferença da profecia, né, que a profecia é um dom que o Espírito Santo capacita um cristão, né, capacita quem ele quer, claro, sem sombra de dúvida, para fazer uma revelação, contar uma revelação, né, contar aquilo que aconteceu ou contar aquilo que vai acontecer na vida do crente ou na vida de toda a igreja. Amém? Então nós vamos aprender tudo isso e muitas outras coisas, dentre elas a função de uma profecia. Nós temos que entender que a profecia tem uma função, tem uma utilização, né? Tudo na palavra do Senhor, tudo na nossa vida de um cristão existe uma função. Amém? Ou seja, orar é uma função de comunicar o cristão para com Deus. Amém? Pregar é uma função no reino de Deus. Que função é essa, Tiago? Essa função é o quê? É Deus comunicando para com o seu povo, para com as pessoas. Amém? A palavra de Deus. Profecia. Profecia é uma função. Que função é essa, Tiago? É uma revelação, seja ela uma revelação da tua história, daquilo que aconteceu na tua vida, né? Daquilo que está na tua mente, ou pode ser também uma revelação futura, como aconteceu no livro de João, né? João, no caso, lembra que João ele escreve o livro de Apocalipse, ou seja, é uma revelação futura. Amém? Então vamos aprender um pouco mais da lição, chega de papo, vamos logo aqui para o primeiro tópico, que tem como tema esclarecendo então esses termos. Tá, primeiro subtópico, profeta, dom ou ministério. Vamos lá. A profecia é uma mensagem espontânea da parte de Deus para a sua igreja ou para indivíduos, com o objetivo de edificar, consolar e exortar. Claro, também revelar o futuro.
A pregação da palavra de Deus, considerada por muitos teólogos como uma profecia, tem por base então Efésios 4, onde Paulo vai apresentar os chamados dons ministeriais. Quem lembra? Mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo. Tá. Aqueles talentos que o Senhor então confere a determinadas pessoas, como por exemplo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Tá. O que acontece? Lembra que quando Jesus fala, quando Paulo fala que Deus chamou uns para doutores, outros para pastores, né, outros para mestres. Pois é. Então, o profeta está basicamente dentro desse contexto aqui, do ministério. É um cargo que Deus dá para cada pessoa, para cada cristão. Amém? É um cargo que Deus dá para aqueles que querem fazer o reino de Deus. Vamos lá, mais adiante. No caso de Efésios, profetas aqui são equiparados àqueles que pregam a palavra, aqueles que pregam a palavra de Deus. Irmãos, para que nós possamos entender, né, como é que eu posso me expressar melhor? Essa questão de profeta, eu acho que já ficou bem claro. Eu acho que a lição por si ela já explica, já deixa bem claro, né? O profeta, nesse sentido aqui de ministério, é aquele que prega, é aquele que ensina, é aquele que consola, é aquele que visita. Então, o profeta está mais nesse contexto, né? Está mais nesse contexto, no contexto de que é um ministério. Amém? Agora nós vamos entender um pouco aqui a pregação da palavra de Deus. Pregação do grego, no caso, kerigma, traz a ideia de proclamação por um arauto. Olha só. No caso, kerish, o mensageiro. Esta palavra não aparece no capítulo 14 de 1 Coríntios. O capítulo que fala a respeito da profecia no culto público. Não há que se considerar que o profeta de 1 Coríntios, capítulo 14, é aquele que prega a palavra de Deus, pois o texto não traz a ideia de uma exposição dos escritos do Antigo Testamento. Olha a diferença aqui. A palavra para pregação e suas derivas, no caso, kerigma, aparece então em texto como Mateus 9,35, como Jesus ensinando então nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. A palavra para pregação e suas derivadas, no caso, aparece em Marcos 16,15, como Jesus ordenando então que os seus discípulos que fossem e pregassem o evangelho. Amém? Aparece também em Romanos 10,14, e como virão, se não há quem pregue. Mas desses textos, vemos então com clareza que a pregação não é descrita como profecia, mas como a proclamação de uma mensagem. Olha só, a diferença. Aqui nós vamos começar aqui agora a entrar um pouco mais profundo, né? A diferença da pregação de uma palavra para a profecia. Por quê? Porque a pregação, irmãos, é uma proclamação. Proclamação como assim, Thiago? Deixa eu explicar melhor. É uma comunicação de uma mensagem. Você vai estar transmitindo uma mensagem para alguém. No caso, você estiver no culto na rua, né? Você está transmitindo para aquelas pessoas que estão no culto da rua uma mensagem de um reino. Que reino é esse? O reino de Deus, né? Aí, esse reino de Deus é o quê? Jesus veio nessa terra, morreu, ressuscitou. Essa é a mensagem. Então, a pregação da palavra de Deus é basicamente isso. É uma comunicação, né, de uma mensagem. Essa mensagem, no caso, é a mensagem do reino de Deus. Amém? O evangelho. Então, nós temos que observar que, principalmente nesses cursos de teologia, não sei se você, professor, já fez. Se você não fez, eu peço que você faça. Você observa que nesses cursos de teologia, lá vai ter aquelas matérias. Hermenêutica, né? Homilética. Lembra da hermenêutica? A hermenêutica é o quê, Thiago? Para que serve? A hermenêutica vai facilitar como você vai interpretar um texto. Ele vai te ensinar, no caso, a matéria hermenêutica, vai te ensinar fórmulas, né, de facilitação para você interpretar um texto bíblico. Já a homilética, né, no caso, a homilética, que está junto com a hermenêutica, né, está no mesmo bagagem ali, está na mesma, como é que eu posso me dizer, está na mesma classe de aula, né, só que a homilética já vai fazer com que você elabore, né, uma mensagem com mais perfeição. A hermenêutica vai facilitar você interpretar um texto
e a homilética vai facilitar você elaborar uma mensagem. Então, diante de tudo isso que eu tenho falado aqui para você, do canal EBD em Foco, o que nós temos que entender é que Deus, sem sombra de dúvida, ele vai capacitar o cristão a examinar a Escritura. Isso é fato. Amém? Só que nós temos que entender que o homem, ele vai elaborar e ele vai montar uma mensagem. Amém? É o homem quem vai dedicar um tempo, é o homem quem vai dedicar um momento, é o homem quem vai ler as Sagradas Escrituras, é o homem quem vai examinar as Sagradas Escrituras, ele vai elaborar, montar, construir, interpretar aquilo que Deus quer comunicar para o seu povo. Diferente agora da profecia. Por quê? Porque a profecia, ela é um dom do Espírito Santo. Não, você não vai estudar para você profetizar. Você não vai estudar para você profetizar na vida de alguém. Amém? Vamos ler um pouquinho aqui, para nós entendermos um pouco melhor. O que a lição tem a nos dizer? Enquanto a pregação é uma proclamação, ou seja, um anúncio, a palavra profeteia traz o significado de profecia. Não se trata aqui então de uma pregação, mas de uma efetiva palavra da parte de Deus a seu povo para edificação, consolação, exortação e uma revelação do futuro, claro. Nem sempre a pessoa que traz a profecia é literalmente chamada de profeta, mas suas palavras são identificadas como profecias. Estes são então os casos em que Jesus profetizou que Jerusalém, a cidade que matava os profetas e apredejava aqueles que lhe eram enviados, seriam destruídos, e que Pedro negaria então o Senhor por 3 vezes. Outros textos já qualificam então o falante como nos 2 casos de Ágapo, em Atos. Amém? Ágapo, no caso aqui, um profeta de Jerusalém, dava a entender então pelo Espírito que haveria então uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Tá, uma profecia, uma revelação futura. Esta profecia também fez com que os irmãos de Antioquia enviassem socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Olha só a edificação da igreja, da comunidade, dos irmãos, da igreja primitiva. Esse mesmo Ágapo, em Atos 21, foi a Cesareia onde Paulo estava e advertiu então-lhe que ele seria preso se fosse a Jerusalém. A profecia que se cumpriu, ou seja, olha só, a profecia que então já serve para advertir, no caso aqui Paulo, né? Ele não é chamado de arauto, no caso o Keresh, mas de profeta. Desculpa, de profeta. Deixa eu terminar aqui. Irmãos, diferentemente do subtópico anterior aqui, né, que eu falei que a pregação da palavra você vai elaborar, você vai estudar, você vai formatar, amém? Essa é uma responsabilidade sua. Já no caso aqui, a profecia, que é trazida pelo Espírito Santo, né, é uma revelação no qual tipo assim, como é que eu posso expressar melhor? Porque na realidade ninguém consegue entender o que passa na mente de uma pessoa. Ninguém sabe o que vai acontecer no amanhã. Amém? Ninguém sabe. Então, só quem sabe é Deus. Então, como é que uma pessoa consegue num culto, né, seja ele na rua, dentro de uma instituição, contar aquilo que vai acontecer na tua vida daqui a 1 ano? E realmente vai acontecer? Somente Deus. É por isso que acreditamos que é o Espírito Santo quem capacita o homem, no caso, quem dá esse dom para o homem, né, para que ele profetiza na vida de alguém. Por quê? Porque só quem sabe do futuro é Deus. Amém? Então essa é a diferença entre a profecia e o profeta. O profeta é aquele que elabora a mensagem, é aquele que estrutura a mensagem para proclamar, para anunciar o evangelho às pessoas. A profecia não. A profecia já é um dom que o Espírito Santo dá para que o homem venha exortar, para que, no caso, o profeta, né, ele venha, mediante a profecia, ele venha exortar, ele venha advertir, ele venha consolar, né, e ele venha falar sobre o futuro de alguém. Amém? Então eu acredito que os irmãos aqui já conseguiram entender a diferença entre o profeta e entre a profecia. Mas vamos adentrar um pouco mais profundo, né, nesse tema maravilhoso, nessa lição maravilhosa. A profecia nas Sagradas Escrituras, tá? A profecia, então, no Antigo Testamento, nos Evangelhos. A Epístola de Hebreus começa dizendo que Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas formas,
pelos profetas. Esta menção remete então ao Antigo Testamento, onde Deus estabeleceu líderes para que conduzissem o povo até o Senhor. Os sacerdotes por ocasião da entrega da lei, os juízes na terra conquistada e os reis que governaram então os israelitas. Mas mesmo nos períodos em que esses líderes trabalharam, Deus enviou profetas para advertir o povo, né, sobre os seus pecados, a injustiça para com os mais fracos e o descaso com Deus e seu culto. E até para transmitir então mensagem de graça e misericórdia, como foi então o caso de Jonas. Olha só, no Antigo Testamento os profetas eram chamados de Nabi. Se Deus mostrava ao profeta algo por meio de visões, ele era chamado então de Ósem, o vidente. Foi nesse contexto então que Saul então foi encontrado então com Samuel. Tá, vamos lá. Vamos aqui fazer um breve comentário sobre esse tópico. Eu quero usar aqui, no caso, o exemplo de Jonas, né? Por quê? É evidente, irmãos, que a profecia, ela fez parte da nação de Israel. Isso é evidente. É só você ler os relatos, né? Principalmente quando Deus ele faz a promessa, né, para Abraão. Desde Abraão, como Deus faz a promessa para ele. Abraão, deixa eu te fazer uma grande nação. Amém? Eu vou lhe conduzir até a terra que manda leite e mel. E assim por diante. E Deus vai fazendo as promessas. Então fica bem evidente, né, que assim como Abraão foi chamado de profeta, né, os seus descendentes. E o livro de Hebreus, ele vai deixar bem claro, né, que o que foi que Deus falou. Lembra? Que Deus falou que os pais, no caso que Deus falou que dos pais, muitas vezes e de muitas maneiras, pelos profetas. E o que nós entendemos? O que nós temos que observar diante do Antigo Testamento, diante do Novo Testamento? É que quando Deus queria advertir a nação de Israel, né, ele fazia o quê? Ele levantava um profeta. Lembra do que foi que ele fez com Jonas? Lembra? Deus enviou Jonas para onde? Para Nínive. Embora Jonas não queria ir, mas Jonas teve que ir para Nínive, né? Deus usou uma baleia para conduzir ele até a cidade de Nínive. Para quê? Para advertir aquela nação, para advertir aquela cidade. Ou seja, Deus vai usar Jonas para repreender aquela nação, aquele povo. Amém? E o Senhor, irmãos, prezadores do canal Vida em Foco, ele vai manifestar, né, a graça dele de várias maneiras, de várias formas. Amém? Por quê? Porque cada pessoa, ela vai ter uma experiência com Deus diferente. Eu tive uma experiência com Deus de uma maneira. Você, prezado ouvinte do canal Vida em Foco, vai ter uma experiência com Deus de uma outra maneira. Amém? Cada pessoa vai ter uma experiência particular para com Deus. E outra coisa, um detalhe. Nem todas as pessoas, né, será usado pelo dom de profecia. Todos nós podemos ser profeta. Por quê? Porque todos nós podemos elaborar uma mensagem e anunciar o evangelho para o próximo. Amém? Só que nem todo mundo vai no caso, exercer um dom de profecia. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai dar a quem ele quer. Amém? Nada que nós fazemos vai nos dar o direito de profetizar. Nada. O Espírito Santo ele escolhe alguma pessoa e pronto, e deu o dom. Mérito do Espírito Santo, não do homem. E outro detalhe, isso acontece para a edificação da igreja. Tá, mas vamos aqui para o segundo subtópico. A profecia, então, depois do Pentecostes. Após o Pentecostes, em Atos, capítulo 2, há diversas referências a profecias transmitidas no Novo Testamento, como então nos casos de Jesus, como no caso de Ágabo, como nós mencionamos ali atrás, Paulo, João, né? Essas referências, então, não são para a pregação, mas para a profecia legítima. Uma pregação é fruto de uma preparação conjunta. Lembra que eu falei? Você vai preparar uma mensagem, né? Olha só o que é uma pregação. Você vai orar, pedir para Deus discernimento da sua leitura. Você vai ler as Sagradas Escrituras, você vai ler alguns livros paralelos. Você vai escolher um assunto para você tratar com aquelas pessoas que estão ali, que estarão ali lhe ouvindo, né? Um exemplo, você foi convidado para pregar para uns irmãos sobre um tema chamado
Espírito Santo. Então você vai orar, pedir a Deus discernimento e você vai estudar sobre esse tema. Amém? Então, a pregação é uma preparação conjunta, né, de algumas coisas. Aqui foi citado oração, estudo da palavra, né? Você vai escolher um tema, você vai elaborar, no caso, esse assunto. A profecia, por sua vez, é uma mensagem do próprio Deus, por meio de um dos seus servos, espontaneamente, que ocorria na igreja do Novo Testamento. Amém? Então, não é só uma vez que nós vimos no Novo Testamento, né, relatos de profecias. Não. No caso, o próprio relato profético de João, no caso do livro de Apocalipse, né, que ele vai contar, o livro de Apocalipse, amém? Fica bem evidente de que realmente aconteceu profecia no Novo Testamento. Esse é o exemplo, eu acho que mais claro que nós temos. Amém? E existe a diferença, lembra? Existe a diferença entre a profecia e entre o profeta. Mais uma vez nós temos aqui a diferença. Tá. Para encerrarmos o segundo tópico, nós temos o terceiro subtópico com o tema Não desprezeis as profecias. Essa parte é bem interessante, por quê? Porque Paulo ele vai recomendar aos irmãos, né, no caso, os irmãos em Coríntios, que eles julgassem os profetas. Olha só, e falem 2 ou 3 profetas, e outros julguem, tudo com decência e ordem. Tal procedimento era eficiente para a igreja, pois, por meio do julgamento, todos aprendiam e eram consolados. O ato de exercer juízo em uma palavra profética não é contradizer o que realmente Deus disse, mas impedir que uma pessoa seja usada por si mesma em nome de Deus. Jesus prediz que surgirão então falsos cristos e falsos profetas. O assistente da besta é o falso profeta. O apóstolo João advertiu. Como é que ele advertiu? Claro, uma profecia. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado então do mundo. Olha só, não é pecado, precisando do canal Bíblia em Foco, explica isso para o seu aluno. Não é pecado você fazer uma prova de uma profecia. Amém? Ah, Deus, se foi realmente da tua vontade a profecia que esse rapaz fez a mim, então me prova. Faz isso acontecer comigo. Faz isso então como sinal. Faz uma prova do profeta, né, da profecia. Irmãos, o que nós temos que fazer na realidade, sem sombra de dúvida, é pedir o discernimento. E isso eu acho que poucos cristãos pedem quando ajoelham para orar, para fazer suas petições a Deus. Eu acho que esse é um dos dons mais importantes do cristão, o dom do discernimento. Então, se você nunca pediu o dom do discernimento, peça. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa estiver profetizando no culto, você, com o discernimento que o Espírito Santo vai lhe conceder, você vai saber se realmente provém de Deus ou não provém de Deus, ou é coisa mesmo humana. Tá. Funções da profecia. Vamos lá para o terceiro tópico aqui, para encerrarmos a lição. Exortar, edificar e consolar. A profecia é descrita como sendo usada para edificação, exortação e consolação. Essas expressões têm por objetivo fortalecer o corpo de Cristo. A palavra exortação, no caso, paramutium, traz a ideia de encorajar. Não tem a ideia específica de repreensão, mas de fortalecimento. Edificar é construir, colocar uma base, consolar. Vem do grego, então, praklesin, e apresenta a ideia de despertar, acalmar ou consolar. Edificação, exortação e consolação. Essas expressões devem ser entendidas como a base da atuação da profecia, como do então do Espírito Santo. Olha só. Essas expressões, no caso, como nós falamos aqui atrás, edificação, exortação e consolação, né, elas vão representar, né, sem sombra de dúvida, forma de como Deus ele vai atuar no meio da igreja. Amém? Exortar, o que isso significa, Thiago? Vai trazer uma ideia para a gente de encorajar, né? Exortar é isso. Vai fazer com que eu me encoraje, né, em fazer alguma coisa para o reino de Deus. Amém? Edificar, construir, ou seja, colocar uma base, alicerçar, né, alicerçar a vida do cristão. O que então consolar? Vai nos trazer uma ideia de quê, Thiago? De despertar, né, de acalmar. Ou seja, tudo no reino de Deus, prezado do canal Bíblia em Foco, tem uma função. Tudo. Pregar é uma função. Orar é uma função.
profetizar é uma função. Nada no reino de Deus é bagunçado. Tudo tem decência, tudo tem ordem, tudo tem organização. Tá. O que então está por vir? Não se pode esquecer de que a profecia do Novo Testamento também é preditiva. Profetas foram usados por Deus para profetizar sobre o fim dos tempos no Antigo Testamento. E no Novo, há profecias também a respeito desses assuntos. Lembra que nós estudamos ali atrás, no subtópico anterior, que João, ele fez isso. Ele relatou aquilo que iria acontecer ainda no futuro. A história já foi então delimitada por Deus, que por sua graça nos revelou o que vai acontecer. Não há muitas novidades para os servos de Deus que leem a Bíblia e já sabem como tudo vai terminar. Olha só, isso é bem interessante, por quê? Porque a igreja será arrebatada, estaremos no céu, o inimigo será preso e aniquilado. E o Senhor Jesus então governará soberanamente. O que acontece? Nos dias de hoje tem acontecido muitas coisas. Catástrofes, desgraça. Muitas coisas mesmo. E o grau de informação tem sido tão grande, a facilidade da pessoa se informar tem sido tão grande, que muitas informações falsas, muitas informações negativas têm circulado no meio da igreja, no meio dos cristãos, no meio das pessoas. Tá, um detalhe. Tudo que você precisa saber sobre o futuro está nas Sagradas Escrituras. Então, se você quer saber sobre como será o arrebatamento, leia a Sagrada Escritura. Por quê? Porque Deus, ele já escreveu claramente tudo aquilo que irá acontecer no arrebatamento da igreja. Tudo aquilo que irá acontecer nos fins dos tempos. Amém? Então, por isso que nós acreditamos, que como aqui falou bem aqui, no subtópico anterior, aqui, deixa eu ver, aqui, que a palavra do Senhor, ela é preditiva. Por quê? Porque ela vai relatar aquilo que vai acontecer no futuro, aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. Amém? A palavra de Deus que foi escrita 2000 anos atrás, está lá escrita. Vai acontecer desgraças, brigas entre famílias, vai acontecer a apostasia, vai acontecer de que o amor de muitas pessoas irão se esfriar. Então tudo isso foi relatos que Deus escreveu, que Deus usou os profetas para escrever, amém? Para que quando chegássemos nesse tempo, quando nós lêssemos, nós não ficássemos espantados, mas nós pudéssemos ter a certeza de que realmente Deus está prestes a voltar. Tá. Para que então a profecia não serve? Olha só. A profecia, como dom do Espírito Santo, não tem a função de dirigir administrativamente a igreja. Decisões relacionadas então ao dia a dia, tais como zelar a igreja, construir um templo. Isso são questões administrativas de um pastor. Um pastor, ele tem que saber como ele tem que fazer isso. Amém? Decisões relacionadas então, à pintura da igreja, modelos de bancos, organizações, escola dominical, horário de culto. Então essas coisas aqui são coisas administrativas. Amém? Então isso é uma responsabilidade da igreja, não é uma responsabilidade de Deus. A responsabilidade de Deus, sabe qual é? Foi de ter enviado Cristo para morrer na cruz do Calvário. E não era nem obrigação dele. Não. A responsabilidade de Deus, na realidade, agora, é de cuidar da igreja. E isso ele faz com zelo. Sabe como é que ele faz? Deixando o Espírito Santo ao nosso lado. Pedindo para que o Espírito Santo fique mais um pouquinho conosco aqui na terra. Amém? É dessa maneira que Deus, ele zela do seu povo. Tá, para concluirmos a lição. Profecia é um dom do Espírito Santo, que não deve ser confundido com a pregação, dom ministerial. A igreja local deve cultivar o dom de profecia, pois o seu propósito é edificar então todo o corpo de Cristo. Amém? Olha só, como eu falei ainda há pouco, só para concluirmos aqui a lição, para recapitularmos. Diferença entre o profeta e entre a profecia. Todos nós que somos cristãos podemos ser profeta, desde que evangelizamos, desde que anunciamos o evangelho de Deus. Amém? Agora, já a parte da profecia, não. Nem todos. Por quê? Porque nem todo mundo recebeu o dom de profecia. Mas todo mundo foi capacitado para ser profeta. Amém? Que Deus em Cristo venha abençoar a sua aula. Espero que você ofereça um conteúdo por excelência para o seu aluno. Que Deus em Cristo então venha abençoar você. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.